Olá, queridos pais, bem-vindos. Esse é um podcast do projeto Pais Segundo o Coração de Deus. E vamos falar sobre oração e filhos nessa conversa. Eu estava há pouco ouvindo o livro, né? Eu coloquei o livro para ouvir em vez de ler. Porque eu estava fazendo as coisas aqui de casa, serviço doméstico de sempre, né? As mães. E eu estava pensando a respeito da oração e os filhos. O livro traz uma temática assim, sobre o aconselhamento infantil, sobre o aconselhamento do adolescente. Ele traz para que esse aconselhamento flua, é necessário que haja o quê? Que haja uma relação, uma ligação, uma ponte entre as crianças e o seu conselheiro, para que realmente a gente consiga alcançar o coração da criança, que a gente poder extrair aquilo que está ferindo, extrair aquilo que está autor do pecado, ou seja, uma angústia, um trauma, realmente poder tratar. E quando a gente alcança, a gente pode tanto tirar quanto colocar. E eu pensando aqui, nós como pais, quando a gente é mãe de bebê, por exemplo, a gente passa, né, analisa cada fase deles. Não, tem a fase dos 3 meses, a crise dos 3 meses, as crises dos 6 meses, sabe? Eu nunca dei muita moral para isso, mas o que a gente percebe que o nosso filho, ele sai daquele ser ali que mexe os braços e ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele passa a se mexer mais, a sorrir, como é gostoso, né? Aquela fase que eles começam a sorrir, aquele sorriso automático, parece antes, mas algo assim, realmente sincero, aquela gargalhada, a fase do andar. E a gente acompanha isso muito bem enquanto eles são pequenos, mas eles vão crescendo. Aí a gente tem aquela fase, a gente passa a olhar meio com aquele olhar saudoso. Ah, quando era isso. Ah, que o meu filho hoje é isso. E a gente acaba ficando preso lá no passado e não identificando direito as fases que os nossos filhos estão vivendo, né? Eles vão crescendo, eles vão tendo novas descobertas, o olhar deles vai sair somente do centro da família e vai percorrer também o mundo que cerca, a escola, a igreja. E eles passam por essas mudanças, vão adquirindo novos gostos. E muitas vezes nós, como pais, se a gente não vigiar, a gente perde. A gente deixa aquela criança que a gente tanto conhecia, que a gente decifrava com a palma da nossa mão, passa a ser desconhecido para nós. Tem muitas vezes um filme, né, que o pai fica muitos anos sem ver a criança e chega lá no adolescente já com uma bonequinha, a criança já está em outra fase. Eu falei, que isso? Isso pode acontecer diante dos nossos olhos. Então, eu pensando assim em relação à oração. A gente se está em dependência com Deus, está diante de Deus nessa relação de dependência. Sim, você pegou o cachorro, muito bonito. Aí a gente precisa fazer isso, né? Porque quando a gente coloca os nossos filhos em oração, a gente pega, separa um tempo realmente para fazer isso, para colocar eles na oração, orar por eles. Olha que interessante, assim, a gente está tendo uma conversa com aquele que criou os nossos filhos. Aquele que tem na palma das mãos todos os dias os nossos filhos. Aquele que conhece os nossos filhos desde o ventre, ainda informes. Então, quando a gente, às vezes, se veste de uma arrogância, não, vou clamar para isso, vou clamar para aquilo. E a gente esquece que essa oração pelo filho também é esse lugar de quê? De diálogo com o Criador dele. Com o Criador dele. E a gente passa a estar naquele que vai lá no coração, que conhece verdadeiramente as emoções, que conhece a profundidade do coração, que sonda a alma e o espírito. Então, nós estamos tendo essa conversa com esse Deus, que é capaz de ir lá. Então, desculpa. Então, nós temos a oportunidade de estar diante desse Deus grandão, desse Deus que conhece os nossos filhos, que sonda o espírito dele. Então, a gente tem a oportunidade também de orar, mais que apresentar as nossas dificuldades, aquilo que nos incomoda, e estar diante desse Deus que conhece o nosso filho melhor que conhece os meus filhos melhor que eu, que conhece os seus filhos melhor que você. Então, esse é o lugar de oração que a gente tem que ter, esse lugar de humildade diante do Senhor. Senhor, me ajuda a ver o que eu não estou vendo.
Senhor, me ajuda a conhecer o meu filho, os interesses que ele tem agora, compreender essa fase. Me ajuda a me conectar com o meu filho e apresentar essas coisas e viver uma oração seguida de ação, seguindo de buscar, seguindo de ter o interesse. Hoje os nossos dias são tão automáticos, na correria. Esses meses eu voltei a trabalhar, então tanta coisa para fazer, uma rotina tão louca que eu tenho pensado, meu Deus, eu não tenho feito isso. Eu não tenho separado um tempo para orar por cada um em suas necessidades. A orar por cada um em minhas dificuldades em relação a cada um, no meu relacionamento com cada um, com o relacionamento dos meus filhos, com o relacionamento do meu marido, aquilo que Deus realmente tem. Então nós precisamos estar atentos e lembrar a conversa que nós temos com Deus. Essa oração, esse clamor que nós levantamos para os nossos filhos é o clamor ao Deus que criou eles. O Deus que os sonda, o Deus que o conhece, o Deus que os viu ainda informe desde o ventre, o Deus que tem na mão todos os dias da vida deles, que tem o propósito, Deus que os chama pelo nome. Então é com esse Deus que a gente está, diante desse Deus que a gente está clamando. Então não é só despejar as nossas necessidades, mas ouvir aquele que fez e deixar verdadeiramente a transformação alcançar o coração deles, sabe? Alcançar no coração deles, alcançar o nosso coração, porque quando a gente se colocar diante de Deus, certeza, gente, a ferida não vai ser só do outro lado, a culpa não vai ser só do outro, mas a culpa vai ser nossa, porque o Deus do Senhor vai nos rasgar para que a gente possa conhecer as nossas falhas, não só as falhas dele, a qual nós apresentamos as nossas queixas, né? Então esse é um Deus, ele é um Deus que interage, um Deus de intimidade, um Deus de relacionamento, um Deus de conversa, um Deus de revelação. Esse é o nosso Deus. E essa é a nossa conversa de hoje. Te agradeço por você ter ficado até o final. Coloquem-se em prática. Chega no coração, diante do Senhor, assim, Senhor, me ajuda. Eu te apresento aqui o que eu tenho para falar, mas também quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Sabe, isso é uma prática que nós precisamos realmente separar tempo, sermos intencionais para batalhar pela vida dos nossos filhos. Não é só apresentar clamores, mas ouvir aquele que os criou, aquele que é um Pai perfeito, aquele que é poderoso, aquele que é tremendo. Esse é o nosso Deus. Eu gostaria de te convidar para participar do nosso canal no WhatsApp. Então, se você tem interesse, clica no link. Lá nós vamos ter mensagens diárias. Agora que eu tô com o celular novo, depois do perrengue do microfone, sem microfone, a gente vai começar a estar nesse trabalho, onde eu cresço e você cresce. Eu não tô aqui porque eu sou especialista em alguma coisa, porque eu não sou. Mas eu sou uma mãe que busca ouvir do Senhor, que busca conhecimento, que busca na Bíblia, que busca em pessoas usadas por Senhor, que falam, que ensinam, que ministram nessa área. Então, eu sempre estarei compartilhando com vocês aí. Vamos estar juntos crescendo. Um beijão para todos. Até o próximo podcast.